né, de grosso calibre, aqui é a musculatura em volta, e aqui são as finas. Às vezes, a gente tem o que a gente chama de veia-mãe. O que é a veia-mãe? É uma veia que está irradiando com força o fluxo sanguíneo para o membro inferior. Tá? Isso faz com que você tenha acúmulo de sangue e que você comece a apresentar os microvasos na superfície. Essa veia-mãe, ela não tem capacidade para ser tratada com glicose. E aí a dúvida dos pacientes. Para eu poder esclerosar essa veia, eu teria que usar uma quantidade violentíssima de glicose, tá? Mas no caso desse paciente, eu posso, gente, botar ali, vou botar 200, 300 ml de glicose no cliente? Né? Fala sério. Por esse motivo é que a gente não tem pico de açúcar nesse paciente quando eu faço microvasos, porque eu só trabalho os vasos mais finos. Então a gente só joga a glicose aqui nessa dose. Então eu consigo matar o vaso. E você concorda comigo que mesmo sendo um vaso muito fino, o sangue que ele passa, porque ele passa vaso, passa sangue no vaso, se ele está aparecendo, ele vai ser automaticamente conduzido para a veia-mãe, tá? O que pode gerar um açúcar elevado no paciente, tá? Vamos pensar dessa maneira. Então vamos supor que o nosso paciente tenha um perfil de açúcar de 100, tá? Quando eu fizer o protocolo, imediatamente após o protocolo, ele vai ter uma ligeira subida. Mas eu não conheço ninguém na face da Terra que tenha tido um pico de açúcar de 700. Porque com essa quantidade de glicose que a gente injeta 10 ml em vasos muito periféricos, eu não vou conseguir gerar esse resultado nesse cliente. Mas se eu jogar ela direto aqui, primeiro que eu não vou conseguir o resultado que ele quer. Segundo, que ela não tem essa potência toda, então o paciente vai ficar um pouco desanimado. E aí, nesse caso, a gente encaminha ele para angiologia, que ele normalmente faz com a técnica da espuma, que é bem mais cara, mas é o que vai ser eficiente, ou dependendo do perfil do paciente, ele vai indicar cirurgia. Se ele tem uma veia-mãe, pode ser que não seja suficiente para esse paciente esclerosar vasos periféricos. Isso também é importante, porque quantas vezes você tirar esse vasinho, quantas vezes a veia-mãe vai fazer com que ele brote. Ele não pode não voltar no mesmo lugar, mas ele vai voltar. Então, nesse caso, o paciente teria que operar ou fazer os procedimentos com o médico previamente. Dúvidas até aí? Não. Tinha mais algo que eu tinha que falar, mas eu já esqueci. Essa veia-mãe é aquela bem grossona que fica na superfície. E não necessariamente ela precisa ficar na superfície. Às vezes ele tem uma veia-mãe que nutre, né? Que não necessariamente ela aparece. Aí você está esclerosando e ele pode correr o risco dele voltar. Isso acontece. Isso é bem comum. Imensa, né? E aí aquilo ali é só... Não, aí isso é importante ela falar. Normalmente, nesse caso das grossas, ou paciente, lembrei o que eu ia falar, que é bom você falar. Normalmente, nas grossas, ou pacientes idosos, a gente não faz, tá? A gente encaminha para o médico. E diabético? Como era isso que eu ia falar. Descompensa. Então, você parando para pensar que a gente está trabalhando com glicoses em vasos finos, beleza. E se eu vou ter uma subidazinha de açúcar, é óbvio que a única contraindicação do procedimento É diabético. Diabéticos, tá? Eu não faço de espécime alguma, principalmente os descontrolados. Não faço. Eu aplico ozônio e o resultado fica bom, que se for microvasos estéticos, tá? O paciente é diabético, mas tem microvasos estéticos, eu tenho a opção de trabalhar com ozônio. Se não tem a opção de trabalhar com ozônio, então não trabalho. Não tem como fazer, não correria o risco, tá? Então é a única contraindicação que a gente tem para esse procedimento. A da PHD, poxa, podia ter trazido o frasco para vocês, ela não vem coalhido junto. E aí o que você faz? Você dilui, pode diluir 1 para 1. Sim. Então, por exemplo, são 3 ml da PHD para 3 ml de lido. Ah, Tá? Ah, usa lindo na glicose? tá. Aqui. Porque ela queima, Não. ela queima. Então, assim, essa já vem pronta. Eu gosto da Optimus por isso, nesse caso, tá? É, legal. Porque ela já vem prontinha para você utilizar. E a da PHD você acaba gastando mais. Então, essa sessão, que podemos usar até 10 ml por sessão, ela é naquela área. Só posso voltar daqui um mês, ou como a senhora disse, quando cicatrizar. Mas em outra área, eu posso fazer? Boa pergunta. Essa é uma estratégia legal para você fazer 2 vezes num paciente no mês.
que você sugere? Que você faça uma perna numa sessão e a outra no outro. Então, você faz 2 sessões no mês. Se você dividir 10 ml para as 2 pernas, você vai ter que esperar os 30 dias de cicatrização. Tá, então pode. Pode. 30%, a outra 75%. Se ela for estéril, pode utilizar. A glicose, 50%, ela é um esclerosante mais suave do que a 75%. A 75%, ela é mais eficaz. Ela vai dar resultado mais rápido. Porém, ela machuca mais a pele desse cliente. É isso que eu queria falar com vocês. Tá? Eu só uso hoje a 75. Aliás, eu nunca utilizei a 50, por isso que eu não conheço o frasco azul. Ainda tem de 25. Porém, a de 25 nem tá disponível pra gente no mercado, pra gente, assim, da profissional de estética comprar. Porque pra vocês têm isso fácil no hospital, né? O que eu ia dizer? Porém, no caso da de 50, você tem uma cicatrização mais rápido. Então, talvez valha a pena até você ter a de 50 e fazer mais sessões no mês. Talvez, é uma opção, né? Para vocês pensarem aí, ver qual que vocês se adaptam de forma melhor. Uma coisa que eu queria falar, por isso que eu até pedi para ela filmar. A glicose, prestem bem atenção na tia Tati. A glicose, ela é termossensível. Anotem aí. Glicose pode ir na geladeira, ela vira cristais exatamente como os de açúcar. Glicose é termossensível. Ela não gosta nem de ambientes muito frios e nem de ambientes muito quentes. É R$25 um frasco, mas se você jogar fora, né, gente? Fala sério, eu tô botando dinheiro para fora. Então a gente tem que realmente pensar nisso. O que aconteceu comigo no ano passado? Fez um calor violentíssimo de novembro até mais ou menos março, que é o período que o pessoal não costuma fazer procedimentos de microvasos. E a glicose, quando eu fui ver ela para março, estava dentro da validade, ela amarelou por conta do calor. Eu perdi praticamente aí 6 frascos de glicose. Não foi só comigo que aconteceu, com todo mundo, até vários amigos tiveram o mesmo problema. Vou ser sincero, dentro da data de validade, até as pessoas mais próximas eu apliquei. E ainda tive resultados estéticos sim, mas seria melhor vocês não correrem o risco, porque ela realmente acontece. Então eu tô com 2 a 3, tá batendo novembro, eu já tô despachando, porque eu só vou comprar agora depois do carnaval. Não vale a pena, porque você não tem onde armazenar, porque com o calor que tá prometendo no verão, vocês vão perder todos os frascos. Era isso que eu queria orientar vocês. E geladeira nem pensar, porque ela perde do mesmo jeito, ela tem que ficar em nível ambiente, mas ao mesmo tempo ela também não pode ter essa variação climática. No Rio de Janeiro a gente tá lascado, né? Obrigada.